Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que essa palavra possa chegar até a tua vida, restaurar, te renovar, abençoar a tua casa, a tua família. Que o Senhor seja contigo. Que o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem, te guarde em todos os teus caminhos. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar semeando mais um pouco a sua poderosa palavra. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a Arca da Aliança do Senhor. E eu gostaria de ler já no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E eles colocaram a Arca de Deus sobre um carro novo, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram um carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a Arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da Arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte, de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e com saltérios, com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá estendeu sua mão até a Arca de Deus e a segurou, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali morreu junto à Arca de Deus. Vamos ler também o versículo 11. E a Arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, Obed-edom e toda a sua casa. Aqui nós vamos falar sobre a Arca do Testemunho, a Arca do Pacto, a Arca da Aliança. A Arca que foi instruída a Moisés no Monte Sinai, quando ele ficou 40 dias e 40 noites, em jejuns, não comeu nem bebeu, sustentado pela presença e pela glória de Deus. O que nos sustenta é a glória do Senhor sobre a nossa vida, é a presença de Deus sobre a nossa vida, o que nos revigora, o que nos traz bênçãos, saúde, graça e o poder do Espírito Santo. O Senhor sustentou a Moisés durante os 40 dias, revelou a ele as palavras do Senhor, revelou a ele também um templo, um tabernáculo, um templo móvel, a qual Deus se manifestaria e estaria junto ao povo. Em Êxodo 25:8, ele fala que deu instruções a Moisés para que ele construísse um santuário, para que Deus estivesse no meio do seu povo. Deus quer estar no meio de nós, entre nós, sobre nós. A vontade de Deus é que a presença dele nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Agora, alguns requisitos para que a presença de Deus esteja conosco. Assim como a arca, ela foi designada por Deus. Tudo que foi construído foi ensinado pelo Senhor. Em Êxodo 25:1 diz, e o Senhor disse a Moisés, falou a Moisés dizendo, ou seja, da própria boca do Senhor, o comprimento, especificação, tamanho, largura, altura, tudo foi Deus quem mostrou a Moisés. Qual tipo de material, que no caso era madeira de acácia, revestida de ouro. Por quê? Porque seria resistente, porque seria um símbolo da realeza e do valor da presença de Deus no meio do seu povo. Uma tampa chamada propiciatório, toda feita de ouro, com 2 querubins ajoelhados, de frente para o outro, com as 2 asas de cada um encostando, com eles com a face virada para o chão, para baixo, porque é onde a nuvem e a glória de Deus se manifestaria, sobre a tampa do propiciatório, na Arca de Deus, dentro do tabernáculo do Senhor. Ali nós vemos que Deus ensinou a Moisés, deu a ele as dimensões, tudo como deveria ser construído. E dentro desse baú, dessa arca, porque por dentro era oco, haviam 3 símbolos muito especiais para a nação de Israel, símbolos espirituais, que foram importantes durante a caminhada do povo durante o deserto, os 40 anos no deserto. Ali tinha as tábuas que Moisés recebeu diretamente do Senhor no Monte Sinai, a lei, a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus é a palavra de Deus. Tudo que eu vou falar para vocês simboliza e aponta para o Senhor Jesus. Eram mensagens proféticas, ensinamentos de Deus. Nós vemos que além da palavra do Senhor, tinha também a vara de Arão, a vara da amendoeira que floresceu, aonde Deus escolheu entre todas as tribos de Israel aquela que lhe serviria. E vemos também dentro da Arca do Testemunho o maná que o Senhor enviou para a nação de Israel todos os dias, durante 40 anos,
para sustentar o povo no deserto. O maná que veio do céu, que era doce como bolos de mel, que era branco, que era do tamanho, parecia um coentro. E o Senhor abençoou esse povo. Todos os dias Deus sustentou seu povo no meio do deserto. Da mesma maneira que ele sustentou o povo de Israel, Deus sustenta a tua vida nesse dia. Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus tem a oportunidade de lhe dar a sua presença. Deus lhe dá a sua proteção, como o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim o Senhor te dá descanso nesse dia. Ele manda o maná, ele envia a provisão para que não falte nada. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a arca tinha esse simbolismo espiritual, lugar da manifestação da presença de Deus. Ficava no Santo dos Santos, o lugar mais santo do tabernáculo, aonde Deus se manifestava, aonde a nuvem dele aparecia. Tanto que Moisés, quando saía da presença de Deus, o seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. A Arca da Aliança, ela ficou conhecida em toda a nação de Israel, não somente na nação de Israel, mas em todos os povos da terra, porque aonde o povo conduzia, aonde o povo levava a presença de Deus, eles tinham vitória. A Arca da Aliança, ela marcou um momento na vida de Josué, na travessia do Jordão, onde os sacerdotes, portando a Arca do Senhor, pararam junto ao Rio Jordão e as águas se abriram. O povo atravessou de seco, porque o Senhor abençoou e porque a presença dele estava diante do povo. Moisés, ele sempre rogou a Deus e ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Sem a presença de Deus nós não somos nada, mas com a presença de Deus nós conquistamos todas as coisas. Deus abençoa, Deus guarda, Deus vai à nossa frente, Deus dá o livramento e Deus nos sustenta em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que a Arca da Aliança foi dada pelo Senhor, marcou momentos como na vida de Josué, na travessia do Jordão, na queda dos muros de Jericó, quando os sacerdotes, portando a arca, tocando trombetas, e o povo atrás, clamando ao Senhor, glorificando a Deus, os muros de Jericó foram ao chão. A Arca da Aliança era temida, aonde ela passava, todo mundo sabia que era o lugar do encontro de Deus com o seu povo, aonde se manifestava um poder sobrenatural vindo dos céus. Davi sabia da importância da arca. Davi dava valor às coisas de Deus, à presença de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é espiritual, aquilo que vem do Senhor. Davi tinha um desejo de trazer para dentro de Jerusalém, para o seu reino, a presença do Senhor. A arca tem essa simbologia. Ela carregava, ela portava o próprio Deus no seu trono aqui na terra, entre o seu povo. A Arca da Aliança, ela passou um tempo de desprezo, quando Ofni e Finés foram sacerdotes na casa do Senhor, quando seu pai Eli, que era o sumo sacerdote, não repreendia os seus filhos, não ensinou a eles o caminho do Senhor. A arca estava jogada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pecavam contra Deus. Tomavam do sacrifício do povo, das ofertas que eram lançadas, roubavam daquilo que era de Deus. Esses homens afligiram terrivelmente as leis do Senhor. Eles se prostituíam com as mulheres que deveriam servir no templo. Esses homens ameaçavam, tomavam essas mulheres, e todo o povo de Israel sabia. Eles fizeram a nação de Israel se corromper diante do Senhor. Eram homens filhos de Belial, homens irreverentes, inúteis, imprestáveis, que não tinham temor das coisas de Deus. Eles abandonaram a aliança. Eli ficou cego, velho, 98 anos. Recebeu a notícia que a Arca da Aliança tinha sido tomada. Os filisteus atacaram o povo de Israel. O povo de Israel foi derrotado, porque a presença de Deus não estava mais sobre a vida deles. Começou a desenrolar essa história. Eli foi sacerdote durante 40 anos, está na palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ver que os seus filhos não serviam a Deus. Havia uma profecia em que Deus ia banir tanto Eli quanto seus filhos da casa do Senhor, do serviço do sacerdócio, do serviço santo, porque não tinham atitudes espirituais, não tinham temor a Deus, não obedeciam a palavra de Deus, queriam chegar a Deus de qualquer maneira, pervertiam os caminhos do povo de Israel. Deus veio, fez juízo sobre o seu povo. A palavra de Deus diz que os filisteus, eles vieram contra o povo de Israel, o povo e o seu exército,
caíram num dia só, cerca de 4.000 homens. Eles acharam que a Arca da Aliança era apenas um amuleto, um depósito da bênção de Deus, que mesmo estando em pecado, sem santidade, em desobediência, eles conseguiriam vencer os exércitos dos filisteus. Deus deixou com que eles buscarem a Arca da Aliança. Chamaram lá Ofni e Finéias. A Arca da Aliança repousava em Siló. Siló era uma cidade de Efraim. Siló foi a capital da religião israelita durante 369 anos. A Arca da Aliança permaneceu em Siló cerca de 100 anos. Ofni e Finéias, homens que estavam desviados, pegaram aquilo que era o símbolo da presença de Deus e foram para o meio da batalha. O povo de Israel havia sido derrotado, mas a derrota foi ainda pior, porque profanaram o nome do Senhor, as coisas santas, a palavra, a bênção, a desobediência. Eles rejeitaram o Senhor também os rejeitou. Eles entraram nessa batalha. A palavra de Deus diz que não foram só 4.000 homens que foram derrotados. Quando eles trouxeram aquilo que simbolizava a presença de Deus, a derrota foi ainda maior, porque brincavam com a palavra de Deus, brincavam com as coisas de Deus, brincavam com a administração das coisas santas do Senhor. É preciso ter temor, reverência, cuidado, obediência à palavra do Senhor. Ai de quem prega a palavra do Senhor sem obedecer a Ele. Ai de quem fala as coisas do Senhor sem ter temor a Ele. Ai de quem quer fazer a obra do Senhor sem ter consagração, sem ter reverência. Não adianta só ter atitude, tem que ter vida com Deus. E esses homens, então, eles foram para o meio da batalha. Havia uma profecia que Ofni e Finéias morreriam num único dia diante dos filisteus. Eles conduziram a arca. A palavra de Deus diz que naquele dia caíram 30.000 homens de pé. 30.000 homens. A derrota foi maior que a primeira, porque profanaram as coisas santas do Senhor. Para ter vitória, tem que ter a presença de Deus, tem que ter a segurança do Senhor, tem que ter a palavra de Deus, tem que ter vida com o Senhor. Ofni e Finéias rejeitaram o Senhor, a lei, os mandamentos, não serviam à casa de Deus, fizeram o povo pecar, destituíram da glória de Deus. Quando Eli, seu pai, soube da notícia, ele caiu da cadeira em frente ao tabernáculo. Esse homem morreu, foi fulminado, quebrou seu pescoço, porque ele ficou sabendo que a arca do Senhor havia sido tomada. Finéias tinha uma esposa, e a sua esposa também faleceu, teve um parto prematuro, quando ficou sabendo que seu marido havia sido morto na batalha. Ela deu o nome do menino de Icabô. Icabô significa, foi-se a glória de Israel. A pior coisa que pode ter, não a pessoa que já conheceu, que conhece a Deus, é quando a glória de Deus vai sobre a sua vida. É quando ele não carrega mais a presença de Deus. É quando ele não tem mais a graça do Senhor. É quando o Espírito Santo não fala mais com ele. É quando ele fica só no conhecimento. É quando ele fica só naquilo que ele aprendeu. É só quando ele fica só nas palavras. A letra mata, mas o Espírito vivifica em nome do Senhor Jesus. A maior bênção da nossa vida é poder ter a presença de Deus sobre nós. Ofni e Finéias foram derrotados. O Senhor permitiu que eles fossem mortos, que o povo de Israel caísse 30.000, para ensinar a eles que eles precisavam se arrepender, a voltar ao Senhor, a voltar à presença de Deus. A Arca da Aliança foi profanada, caiu na mão dos filisteus. Filisteu não conduz a Arca de Deus. Gente que não tem temor, que não se converteu, que não tem o Espírito Santo, não tem autoridade para pregar a palavra de Deus, não tem capacidade de levar o nome do Senhor, não sabe manusear as coisas santas, não sabe como buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz para buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Nós precisamos buscar a palavra, a bênção, a presença de Deus sobre a nossa vida. Então eu disse que esses homens foram derrotados na batalha. O povo ficou durante 20 anos sem buscar a presença de Deus. O povo se arrependeu, o seu clamor chegou até a Deus. Os filisteus estavam com a arca. Houve ali um arrependimento do povo. Os filisteus quiseram profanar o nome do Senhor. Ninguém profana o nome do Senhor. Ninguém fala mal das coisas do Senhor. Ninguém pode subjugar o nosso Senhor. Ele é rei, ele é Senhor sobre o céu e sobre a terra. Os filisteus levaram essa arca
para Asdote, para Gate, para Asquelon, para Ecrom, para Gat-Rimon, mas a arca do Senhor, em todos os lugares que ela passou, ela trouxe praga, ela fez com que eles tivessem hemorroidas, ela trouxe doença, ela trouxe enfermidade, ela matou pessoas, porque a arca, as coisas de Deus, elas não são conduzidas porque não tem temor a Deus. A arca da aliança, então, ela ficou na mão desses homens durante 7 meses, diz a palavra do Senhor. Ela ficou sendo conduzida de uma cidade para outra. 5 cidades ela foi levada. Aonde ela levava, a maldição de Deus vinha sobre eles, porque eles não sabiam como era valorizar a presença de Deus. A presença de Deus não é conduzida de qualquer maneira. A palavra de Deus não é pregada de qualquer maneira. Tem que ter base, fundamento, estudo, conhecimento, vida com o Senhor, intimidade, oração, jejum, consagração, revelação do Senhor, presença de Deus sobre nós. E os filisteus, eles profanaram o Senhor. Puseram a arca de Deus na casa de Dagom. Dagom era o Deus dos filisteus. Era corpo de homem, rosto de homem e cauda de peixe. Parecia uma sereia, a sua cauda. Era o Deus deles, o Deus que eles serviam para a fertilidade, para a agricultura. A palavra de Deus diz que eles profanaram, quiseram colocar a arca do Senhor diante do Deus dos filisteus. Deus não se prostra, nem é colocado diante dos deuses estranhos. São eles que têm que se prostrar diante do nosso Senhor. Diz a palavra do Senhor, que eles colocaram lá, e Dagom caiu, estava de frente para a arca. Eles foram lá no outro dia, levantaram a estátua de Dagom. Na outra manhã, quando retornaram, as palmas das mãos de Dagom e a sua cabeça, o seu pescoço, foram arrancados. Estavam prostrados diante da arca de Deus. Deus deu uma lição para os filisteus, que o nome do Senhor jamais pode ser profanado. Que a arca do Senhor representava a sua presença. Os filisteus acharam que derrotaram a Deus, porque tomaram o símbolo da maior presença e da vida espiritual do povo de Jerusalém e do povo de Israel. Mas eles estavam enganados, porque Deus não dá sua glória a ninguém, inclusive para quem prega a sua palavra. Nós devemos ser como João Batista, importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então a arca do Senhor permaneceu 7 meses. Eles devolveram esta arca. Esta arca foi parar na casa de Abinadab. Está na palavra do Senhor. Abinadab continuou com essa arca cerca de 20 anos. O povo não clamava a Deus. O povo se arrependeu, buscou o Senhor. Então o sacerdote, profeta e juiz, chamado Samuel, aquele que é ouvido do Senhor. Assim é o significado do seu nome. O homem que foi criado dentro do templo. Mesmo Eli não conduzindo seus filhos, não ensinando, para Samuel, esse homem foi uma bênção. Ele ensinou a lei do Senhor. Samuel foi um homem consagrado, dedicado, um homem que tinha autoridade. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, que nenhuma das suas palavras jamais caiu por terra. O verdadeiro profeta do Senhor, ele prega e a palavra dele se cumpre. Ela jamais volta vazia para o Senhor. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, ela tem que se cumprir sobre a nossa vida. Se o Senhor mandou você falar, é porque ele tem compromisso com a sua palavra. Samuel foi um homem que serviu a Deus todos os anos da sua vida. Ele conduziu o povo para buscar esta arca. A arca estava na casa de Abinadab, foi deixada lá. O povo derrotou os filisteus, eles temeram ao Senhor. Por isso no capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu digo para nós, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A arca estava na casa de Abinadab. O reinado de Saul passou, o primeiro rei de Israel. Davi ainda não era rei. Davi sabia da arca, ele conhecia os escritos, a importância da presença de Deus no meio do seu povo. Saul foi um homem que ele perdeu a bênção de Deus. Nós sabemos que ele quis ser sacerdote, oferecer sacrifício. Deus o rejeitou desde o 2º ano do seu reinado. 8 anos antes de Davi nascer. Davi havia sido escolhido por Deus. Saul continuou reinando durante seus 40 anos de reinado. Está em Atos capítulo 13, versículo 21, que Saul reinou 40 anos sobre todo Israel. Durante seu reinado, Saul não valorizou a presença de Deus. Não quis trazer a arca de Deus para o povo de Israel. Não se preocupou em adorar e a buscar o Senhor.
Saul perdeu o seu reino. Saul foi um rei que tinha coroa, mas não tinha a presença de Deus. Davi foi um homem que não tinha coroa, mas que tinha a presença de Deus. A intimidade e a comunhão com Deus tem mais valor do que qualquer posição e qualquer cargo na nossa vida. O que importa é a presença de Deus. Saul usou a coroa e Deus não usou. Deus usou Davi sem coroa e o abençoou. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Davi sempre foi um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscou a presença de Deus, um homem que cuidou do rebanho do Senhor, um homem que foi valente, venceu Golias, venceu batalhas, foi treinado, fugiu, viveu no deserto, mas em todas as coisas Deus esteve com Davi. Davi foi valente, Davi foi guerreiro, Davi foi um grande rei na nação de Israel. Davi sabia o valor de ter a presença de Deus. O desejo dele era buscar a arca do Senhor. Então nós lemos aqui, em 2 Samuel capítulo 6, se pegarmos 1 Crônicas capítulo 13, capítulo 15 e capítulo 16, vai estar falando sobre o momento de Davi trazer a arca do Senhor, trazer a presença do Senhor. O desejo dele era ter a presença de Deus no meio da sua vida, sobre o seu reino, sobre o seu coração, sobre a nação de Israel. Ele sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus, era a bênção do Senhor. Então Davi tentou trazer a arca do Senhor. Nós vimos aqui que ela estava na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab durante 70 anos. 70 anos, e nós não vemos na palavra do Senhor nenhuma bênção descrita na vida de Abinadab e dos seus filhos Uzá e Aiô. Abinadab não tinha um sacerdócio levítico. A arca foi deixada na sua casa. Ela não foi entregue. Deus não pediu para estar ali. Ele segurou, deixou a arca estar na sua casa. Mas Abinadab não tinha reverência, não sabia cuidar, não sabia o privilégio, não era especialista nas coisas do Senhor. Não entendia das coisas do Senhor. Não tinha reverência com as coisas de Deus. Não sabia cuidar da presença de Deus. Por isso não vemos na vida de Abinadab nenhuma bênção registrada. E se tivesse, Deus a teria registrado. 70 anos, a arca ficou ali imóvel, parada. A presença de Deus não se manifestava. Samuel cuidou do povo. Saul se esqueceu de Deus. Davi foi levantado. Davi foi o grande rei, como eu disse aqui, e quis buscar a presença de Deus. Então eles foram até a casa de Abinadab, um homem que não sabia cuidar das coisas do Senhor. Uzá e Aiô foram determinados para conduzir a arca que Davi queria trazer. Mas algumas verdades nós temos que aprender sobre como conduzir a presença de Deus, como Deus vai trazer bênçãos sobre a nossa vida, como o Senhor vai ser conosco, como Ele vai nos fortalecer, como Ele vai nos abençoar, o que Ele vai nos ensinar. Nós vemos aqui que Davi se esqueceu dos mandamentos da condução, da presença do Senhor. Ele esqueceu, ele queria trazer, a palavra diz, no versículo 3 de 2 Samuel 6, que colocar a arca de Deus sobre um carro novo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a presença de Deus não é carregada e transportada sobre objeto. A presença de Deus não é transportada sobre carro, sobre coisas. A presença de Deus é transportada sobre a minha vida e a tua vida. A presença de Deus é o Espírito Santo de Deus sobre o templo do Senhor, que sou eu e sou você nesse dia. Nós somos templos do Deus vivo, lugar da bênção e da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós somos o templo do Senhor. Davi quis trazer um carro novo. Davi quis inovar, inventar. Tem gente que é muita estratégia, é muita invenção, é tudo novo, tem que ser carro novo, cadeira nova. Eu não estou criticando, para Deus tem que ser o melhor. Mas nós temos que saber como fazer a obra do Senhor. Por que não orientar pela palavra de Deus? Tem muita estratégia, tem muito conforto, tem carro novo. Põe um boi novo para trabalhar. Boi novo não aguenta jugo. Boi novo não sabe conduzir. Carro novo não serve para Deus. Deus transporta a sua presença sobre os servos dele que foram chamados e preparados para essa grande obra. A arca do Senhor tinha que ser transportada sobre os ombros dos levitas da tribo de Coate. Davi esqueceu dos mandamentos do Senhor. O seu desejo era legítimo, a sua vontade era legítima, o seu amor por Deus era legítimo, mas a maneira
de conduzir estava errada. Boa intenção não resolve o seu problema. Boa intenção não quer dizer que as coisas vão acontecer. Ter boas estratégias, ter muita inovação. Hoje em dia é muita inovação. Muda o nome da igreja, muda o nome do lugar, chama o púlpito de palco, desmerece as coisas de Deus. É luz apagada, holofote para quem está em cima do púlpito. É gente que está sendo ali ovacionada. É palavra bonita, enfeitada. Livros decorados. Teologia, sociologia, história e filosofia. Eu posso falar que eu conheço disso, mas eu não aproprio disso para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é só conhecimento. A palavra de Deus é espiritual. Ela tem poder para mudar a minha vida e a tua vida. Nós temos que saber nos prostrar, conceder, viver e abençoar o povo de Deus.